Boa tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Cicaton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. E é muito importante que rezem por mim, certo? Na verdade, é a coisa que eu mais gostaria que vocês fizessem, que rezassem por mim. Bem, ontem algo mudou tudo na corrida presidencial americana. Isso pode ter consequências imprevisíveis, que é o quê? Donald Trump foi vítima de um atentado. Em primeiro lugar, a imprensa comportou-se de uma maneira horrível quanto a esse assunto. Tentaram negar nas headlines, até o último momento, que o Trump tivesse sido vítima de um atentado. Colocaram coisas como Trump caiu. Houve barulhos de tiros e saiu sangue do rosto do Trump. Até não dar mais para esconder que, de fato, um atentado tinha acontecido. É um caso que mostra a degeneração absoluta do jornalismo, ao menos no Brasil e nos Estados Unidos. Confesso que eu não vi a cobertura europeia desse episódio. A cobertura europeia desse episódio é uma coisa que eu não vi. Ou dos países da América Latina. Ao menos não na hora. Não em tempo real. O Donald Trump teve muita sorte. Ele tem uma sorte gigantesca. Por muito pouco ele não se lascou ali. E ele ainda saiu em fotos em uma posição heróica, com um aspecto heróico. O Donald Trump já está claramente como favorito nessas eleições. Não tem mais como esconder. No debate com o João Bidet teve uma performance desastrosa. Muitas das falas do João Bidet eram ininteligíveis. Ninguém tinha como saber o que é que o Bidet estava falando em certos momentos do debate. Era uma fala completamente, às vezes, sem sentido. Ficou claro para o mundo inteiro naquele debate que, de fato, o João Bidet está senil, está demente. Muitos nomes dentro do Partido Democrata já clamam pela saída do João Bidet, já deixa um clamor pela saída do João Bidet, mas ainda assim muita gente do establishment é a favor dele, por razões que eu não entendo bem. Eu realmente não entendo o que é isso, porque alguém ainda quer manter essa figura. Eu só consigo pensar em uma única explicação, certo? Na verdade, em duas. Ou que a gerontocracia realmente se identifica com João Bidet, e talvez os outros gerontocratas estejam senis e não percebam que ele está senil, ou então eles estão confiando na ilegalidade. Há algo de errado nesse apoio que o Bidet ainda tem, embora ele esteja diminuindo. Mas não era para ele ter quase apoio nenhum. É estranho. É estranho isso aí. O Bidet não era para ter mais apoio de ninguém a essa altura do campeonato. Agora, as pesquisas eleitorais dão uma ampla vantagem para o Trump, inclusive no colégio eleitoral. Tem alguém batendo alguma coisa aqui, mas eu acho que é o vizinho. Tem um vizinho aqui que sempre faz umas reformas. Há uma ampla vantagem do Trump, inclusive em projeções do colégio eleitoral. É esperado que o Trump vai ganhar na maioria dos swing states, ou talvez em todos.
risco dele ganhar em estados democratas, como é o caso do Minnesota, que o Minnesota é um estado rural que deveria ser conservador, mas não é por causa da influência do Walter Mondale, que era uma espécie de Sarney do Minnesota do Partido Democrata, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos e perdeu vergonhosamente. Né? O Walter Mondale chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos, salvo engano. Né? Salvo engano, chegou a ser vice-presidente. Não tenho certeza. Posso estar enganado. Né? Depois eu olho no Google para ver se está certo. Mas ele foi a liderança que levou o Minnesota para o Partido Democrata. E há o risco do Trump ganhar até em Minnesota, que é um estado rural, né, que tem muito sueco, norueguês, dinamarquês, aqueles povos ali do norte da Europa. Né? Tem muito nórdico em Minnesota. Inclusive, o Minnesota, por curiosidade, né, ele era muito debochado nas obras do Sinclair Lewis, que era, antes do Hemingway, o grande romancista da esquerda americana, né, que ele escreveu aquele Main Street, que por sinal é até uma obra de consciência literária interessante, né, que é a mulher que é reformista ali na era progressiva, na Progressive Era, né, que na era progressista, que ela quer fazer reformas sociais na cidade do interior do Minnesota. O Minnesota foi cooptado pelo Partido Democrata, que é o partido que historicamente representa os interesses dos grupos étnicos e das culturas regionais. Assim como na Europa, esse tipo de movimento foi cooptado pelos esquerdistas. Os partidos comunistas da Europa aproveitaram-se muito de movimentos autonomistas e de movimentos de defesa das culturas locais para que pudessem se inocular. É o caso do Partido Comunista Italiano, que ele se uniu com os movimentos autonomistas, dos quais o caso paradigmático é o movimento autonomista do Tirol do Sul. Né? Também os partidos comunistas da Espanha usaram-se, os partidos comunistas e esquerdistas da Espanha entraram para movimentos autonomistas, se infiltraram em movimentos autonomistas da Catalunha, do País Basco, etc. Da mesma forma, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Os movimentos localistas de defesa de culturas locais, de defesa de grupos étnicos locais, etc., contra o melting pot americano e contra os interesses de uma união cultural americana foram tomados também pela esquerda, mais especificamente por discípulos do Saul Alinsky, que por sua vez era inspirado no Gramsci. Os gramscistas foram quem fez a mesma coisa na Europa, tendo como caso paradigma a Itália. Mas isso começou a se quebrar. Porque uma das coisas que estão sendo muito faladas, uma coisa que está sendo muito falada na pesquisa, nas pesquisas no geral, nos Estados Unidos, é porque a maioria dos grupos étnicos nessa eleição vão votar mais ou menos 50% Trump, 50% PD. Claro, o americano mais uniformizado vai votar majoritariamente pelo Trump. O americano que passou pelo melting pot vai passar majoritariamente pelo Trump. Mas os grupos étnicos hoje estão cada vez mais, digamos, divididos pela metade para o Partido Democrata e metade para o Partido Republicano, e talvez até o republicano sobressaia-se mais. Está se acabando essa lealdade dos grupos étnicos, das minorias regionais, etc., ao Partido Democrata. E esses grupos, historicamente, são
a base de apoio do Partido Democrata. Que, aliás, é por isso também que o Partido Democrata era muito forte no Sul, até os anos 70. Que ele é um partido representante, certo? Dos interesses regionais, certo? Dos interesses dos grupos contra a unidade federal. Só foi haver eleição de governadores republicanos só foi ser algo comum no sul dos Estados Unidos nos anos 90, para vocês terem uma ideia. Só no início dos anos 90 que o Partido Republicano começou a ter muitos governos estaduais no sul dos Estados Unidos. Até os anos 90, né, os sulistas ainda votavam a nível estadual, majoritariamente com os democratas. Agora, claro, hoje o Partido Democrata mudou os seus grupos. E em vez de ser um partido que representa os grupos étnicos, ele está a cada dia mais sendo um partido que representa as identidades. Bem nesse sentido outro. E muitos desses grupos étnicos estão ficando chateados com isso. É por isso que está havendo um grande êxodo de latinos do Partido Democrata para o Partido Republicano. Talvez, muito provavelmente, o Trump vencerá esse ano entre os latinos. Tudo está encaminhado nesse momento para uma vitória do Trump. Mas lembrem-se, coisas podem acontecer. Agora, algo curioso, né? A maioria dos brasileiros que falam mal do Trump falam que o Trump é a extrema-direita. Não, o Trump não é extrema-direita também. Quase todas as pautas do Trump são as pautas que o Partido Republicano tinha nos anos 90. Ou melhor, no início dos anos 2000. Não, nos anos 90 não. Aliás, nem do Partido Republicano. São pautas que eram até pouco tempo, muitas delas até da própria esquerda americana. Por exemplo, muitas pautas do Trump são pautas que até pouco tempo atrás eram da esquerda americana. Valorização do trabalhador, oposição ao factory farming. Isso aí, o grande efetivador dessas duas coisas foi o Trump. Não intervencionismo em política externa. Trump foi o presidente mais não intervencionista da história dos Estados Unidos fez. Então, assim, muitas das pautas do Trump são pautas do Partido Republicano dos anos 90 e algumas pautas do Trump são pautas da esquerda americana dos anos 2000. Lembrem-se que nos anos 2000, por exemplo, o Obama se dizia contra, sabe, né? Casamento gay, né? Ou seja, não tem motivo para haver alarde com o Trump. O alarde que existe com o Trump é por quê? Porque o Trump comprometeu, por exemplo, na nomeação de ministros da Suprema Corte que revogaram a Roe versus Wade, o Trump se colocou como uma figura oposta às piores pautas sexuais. E como o centro da esquerda hoje não é política econômica, e sim política sexual, eles ficaram com ódio ao Trump. Certo? Porque
Da perspectiva da velha esquerda, não era para ninguém ter ódio. Trump, por exemplo, defende plano de infraestrutura, que é uma coisa que a esquerda americana sempre defendeu, não intervencionismo, que era, até os anos 2000 o carro-chefe do esquerdista radical americano não intervencionismo é contra o factory farming, que foi, diga-se de passagem, o que levou a porcaria do Michael Moore ao estrelato. Sim, o Trump não é extrema-direita. Qual é uma esquerda muito ensandecida pode considerar o Trump como alguém de extrema-direita? A verdade é essa. Doa a quem doer. Pois um forte abraço a todos, né? Tudo se encaminha para uma vitória do Trump. Esse atentado foi um sinal paradoxalmente muito favorável e o movimento dele soube explorar quase que imediatamente a situação. Foi uma cena na qual ele não só teve a sorte de escapar, como ele até as fotografias colocaram em áreas heróicos. Tudo se encaminha para uma vitória do Trump, mas ceteris paribus, ele ganha. Mutatis mutandis, ninguém sabe. Um forte abraço a todos e até logo.